Exercícios de pilhas eletroquímicas. Aqui a gente tem, nessa lista de exercícios, a gente tem exercícios dos mais diversos. Vocês vão perceber que não tem muita coisa de metal de sacrifício, né, que foi a última parte que a gente viu de teoria, justamente porque não tem caído muito, tá? Bom, vamos lá. Deixa eu trocar aqui. Esse primeiro exercício é um exercício meio que de fixação, né? Ele fala o seguinte, ó. Quando uma barra de cobre é mergulhada numa solução aquosa de nitrato de prata, ocorre a seguinte reação. Então, ó, eu tenho cobre com NOx zero, mais 2Ag+. Nota que os íons Ag+, eles estão na água. Então, eu mergulhei o cobre numa solução que tem íon prata. Tá bom? O que vai acontecer? O cobre oxida, olha lá, corrói. E a prata reduz. Tá? A priori, isso é uma reação de simples troca, né? O que eu posso fazer, que é o que o exercício pede, né, é que a gente transforme isso numa pilha. Uma pilha. Quem é o cátodo, quem é o ânodo, da onde sai elétron. Né? É claro que a gente vai fazer isso por meio de reação. Por meio de reação. Tá? Eu vou fazer assim, ó. Eu vou considerar um eletrodo de cobre imerso numa solução de cobre 2. Tá bom? Do outro lado aqui, um eletrodo de prata. Com imerso também, né? Os eletrodos eles estão sempre imersos em soluções. Aqui, ó. De íon prata. Lembrando que aqui nós temos uma ponte salina, né? Ó. A ponte salina ela vai abastecer um lado de ânion e um outro lado de cátion. Tá? E aqui, ó, eu tenho o nosso querido voltímetro. O voltímetro. Para marcar a diferença de potencial desse processo. Tá? Aqui está separado. Pronto. Só para não ficar muito zoado. Tá bom? Beleza. Bom, para eu saber quem oxida, quem reduz, eu vou olhar na reação. Né? A reação está mostrando para mim que o ânodo é o cobre. Que o ânodo é o cobre. Né? O cobre está indo de 0, vai conferindo. Passando para cobre 2, perdendo 2 elétrons. Olha lá. Beleza? Então, eu espero que, ao longo do tempo, o cobre comece a mergulhar na água aqui. Tá? Beleza? E no cátodo eu tenho a prata. No cátodo eu tenho a prata. A prata, e olha que interessante, né? A proporção 1:2. O cobre, ele solta 2 elétrons. Esses elétrons, eles vêm por aqui, ó, gente. E chegam aqui, ó. Quando os elétrons chegam ali, quem vai recebê-los? Oi, elétron sumido, é a prata. Então eu tenho, que está na solução, né? A prata que está na solução. Então eu tenho isso, ó. 2Ag+, aqui, mais os 2 elétrons aqui, ó, vem para cá, virando
2Ag0. Então, assim, o que eu estou fazendo aqui é muito parecido com o que eu fiz na aula. Eu pego a equação global e desmancho ela. Oxidação para um lado, redução para o outro. Tá bom? Então, aqui a gente já indicou o ânodo, o cátodo, a direção dos elétrons, né, de onde para onde. Né? Falta o diagrama da pilha. O diagrama da pilha eu vou escrever assim, ó. Aqui, o ânodo, né? Aí os dois tracinhos e aqui o cátodo. Aqui você não precisa colocar balanceado não, tá, gente? Aqui você não precisa colocar balanceado não. Você põe só o que está funcionando. Então, quem está oxidando é o cobre, quem está reduzindo é a prata, tá? Na equação global, aí sim você balanceia, tal, com 1 para 2, tal. Isso é o diagrama da pilha, na verdade, isso é o item C, né? Tá faltando o item B. Qual que é a tensão elétrica caso a ponte salina seja retirada? Gente, se a ponte salina for retirada, tudo para de funcionar. Por quê? Porque tirar a ponte salina significa fechar o circuito. Lembra que a gente discutiu isso na primeira aula da teoria? Porque veja só, o que acontece? Você tem movimento de elétrons aqui por fora. Para o circuito, circuito continuar funcionando, eu preciso ter um movimento de carga aqui dentro. De alguma maneira, as cargas precisam se movimentar aqui dentro. Então, o que acontece? Ó? Essa solução aqui desse lado, ó, ela está ganhando cobre 2. Ganhando cobre 2. Para compensar a entrada de cobre 2, a ponte salina põe para cá ânion. Então, para cá, a ponte salina põe ânion. Aqui, ó, ela manda ânion. Justamente para o lado que eu chamo de ânodo. Né? E desse lado, a ponte salina manda cátions. Por que ela manda cátions? Para compensar a perda de prata que está grudando no eletrodo. A prata não está saindo da água e grudando no eletrodo? Só que lembra que tem aquela parada, né, gente, de que a solução tem que ser neutra. A solução tem que ser neutra. Então, se uma solução perde um positivo, isso só vai acontecer se botar um outro positivo no lugar. Tá? Beleza? Então, ó, vamos escrever aqui, ó. B. A retirada da ponte salina interrompe o funcionamento da pilha. Interrompe o funcionamento da pilha, pois impossibilita a passagem de íons no interior do dispositivo. Tá? O que seria o equivalente a gente dizer de maneira muito simples, né? O sistema está aberto. Tirou a ponte salina, para tudo isso de acontecer. Né? O cobre só vai oxidar, é mais ou menos assim, né? O cobre só vai oxidar se ele tiver certeza que a hora que ele for para a água, vai ter um ânion esperando ele. Entenderam? Vou repetir o que eu estou falando. O cobre só vai oxidar se ele tiver certeza que quando ele for para a água, vai ter um ânion para fazer companhia para ele. E a prata só vai grudar na placa
se ela tiver certeza que vai descer um cátion ali para ficar no lugar dela. É mais ou menos assim, né? A gente não pode colocar dessa forma porque parece que a natureza pensa quando faz isso, né? Isso tudo acontece por questões da vida, né? Tipo assim, da vida. Tá bom, gente? Beleza? Ficou alguma dúvida? Podemos passar para a próxima questão? Então podem tirar print aí. Observe a representação da célula abaixo e responda. Quem oxida, quem reduz? Escreva as semi-reações e determine a diferença de potencial. Claro que para fazer a diferença de potencial, a gente teria que ter a tabela, tá? Eu lembro de cabeça que acho que lembro de cabeça. Então vamos lá. Como é que a gente sabe quem oxida e quem reduz, galera? Pelo fluxo de elétrons. Ó, os elétrons estão saindo do ferro e indo para a prata. Percebe que o ferro ele está caindo aqui na solução, ó, e a prata grudando aqui? Então vamos lá. Tudo de novo. Ânodo. Placa de ferro virando ferro 2 mais 2 elétrons. Tá bom? Eu já vou colocar aqui o potencial dele, porque eu lembro de cabeça, tá? Como o ferro tá atuando como ânodo, eu vou colocar já aqui o potencial de oxidação dele. Mais 0,44. Beleza? Porque depois eu vou calcular a diferença de potencial da pilha. Agora, o cátodo. O cátodo, a prata da solução, aí eu já vou colocar 2 pratas. Tudo bem? Vocês compreendem por que 2 pratas, né? Por causa da carga. A prata vai receber só um elétron. Mais 2 elétrons virando 2 pratas. Tá bom? Como a prata vai ser o nosso cátodo, eu vou usar o potencial de redução dela, que é mais 0,88. Tá bom? Equação global agora. Somando as duas e a DDP da pilha, né? Ah, ele nem pediu a global, então nem precisa. Já vamos calcular o ΔE direto. ΔE da pilha igual a potencial de oxidação mais redução. Então é 0,44 mais 0,88. 84, 12. 1,32? Será que é isso? Ou eu tô viajando? Vê aí, vê aí, vê aí, vê aí. Vê aí. O que vocês me falam? Se é 1,32. Eba! Eba! Acertei. Eu acertei. Certo? Podem tirar print aí, então. Deixa eu ver. O item A foi. O item B foi. E o item C foi. Tá, fechou. Belezinha. Podem, então, tirar print pra gente ir pra questão 3. Ah, é na tabela, viu? Na tabela. Estão perguntando onde que eu vi o potencial. É tabela. Isso aí a prova dá. Eu usei essa tabela aqui, na verdade, ó. Que eu mandei, tem no slide aqui, ó. Essa aqui, ó. Peguei o da prata aqui, ó. Ó, o da prata, que é 0,80, ó. E o do ferro, 0,44. Só que, ó, o do ferro, eu peguei o de oxidação, tá vendo, ó?
Porque estava oxidando, né? Malandro. E esse aqui eu peguei o de redução, ó. O da prata. Tá bom? Não. É porque eu não ia colocar a tabela, né, cara? Eu falei, não vou colocar a tabela para eles, tá? Porque eles dão isso. Tipo que nem aquele que a gente fez, do exemplo. Tá? Ixi, peraí que a bateria ela tá meio zoada. Tá bom, beleza. Posso ir para o próximo então, gente? Questão número 3? Bora lá, então. Aqui. São dados os seguintes potenciais de redução. Olha lá, ele sempre dá o de redução, tá vendo? Pode-se afirmar que o iodo é capaz de oxidar quem? Então, ó, pensa nisso aqui, ó. Pensa nisso aqui, ó. Iodo mais 2 elétrons virando 2 e menos. Tudo bem? Você concorda que isso é uma reação de redução? Isso é uma reação de redução. Então, isso aqui tem um potencial de redução, que, segundo o exercício, vale mais 0,53. Tá. Agora, vamos imaginar que tenha alguém oxidando. Então, tipo assim, para o iodo reduzir, tem alguém oxidando. Sei lá, não importa muito a carga. Vamos colocar mais 2 só para não ter que balancear, tá? Tô com preguiça. Tipo assim, né? Ó, vamos colocar, supondo, vai, mais 2 elétrons. Ok? Esse cara, ele tem um potencial de oxidação, que eu vou chamar de X. Tá. Você concorda comigo que se essa reação for espontânea, supondo que ela seja espontânea, o iodo ele vai ser um agente oxidante? Porque ele está provocando a oxidação de alguém. Ele está provocando a oxidação de alguém. Tá. Como é que eu vou saber quem ele oxida? Eu vou dizer o seguinte, quem ele pode oxidar? Que o potencial de redução dele mais o potencial de oxidação do metal tem que ser positivo. Tem que ser positivo. É basicamente isso. Tá? Então, o que eu tenho que pensar? Quais são aqui as espécies químicas que eu coloco ali e a conta da positiva? Por exemplo, vamos lá. Prata. Vamos fazer uma tabelinha bem rápida aqui. Ó. Potencial de oxidação da prata. Cuidado, hein? Menos 0,80. Bota lá a prata. Vai dar positivo? Não vai. Então, o que significa isso? O iodo não oxida a prata. Se você colocar isso aqui, ó, a conta não vai dar positiva nem a pau. Então, o iodo não oxida a prata. Iodo não oxida a prata. Vixe, ficou muito porco. Pera aí. Sai fora. Iodo não oxida a prata. Tem que tomar muito cuidado com esse tipo de exercício, cara, porque para bugar a cabeça não custa nada. Tá? Iodo não oxida a prata. Agora vamos testar o outro. O outro metal é o ferro. Né? O potencial de oxidação do ferro. Aqui, ó, precisa tomar cuidado com o detalhe, ó. Vem cá.
Tá vendo que aqui o ferro está indo de 3 para 2? Isso aqui é a redução. A oxidação, o ferro iria de 2 para 3. Vale menos 0,77. E de oxidação do ferro vale menos 0,77. Então, pelo visto, com ferro também não vai, né? Se eu botar aqui o potencial do ferro, ó, não vai dar positivo. Então, ó, iodo não oxida o ferro 2, né? E aí o último, que é o cobre. O cobre vai dar, gente. Por quê? O cobre, ele tem um potencial de oxidação negativo. Mas não é tão negativo. Né? A ponto de, se você colocar o potencial ali na conta, ele vai dar positivo. Então, se eu boto aqui, então o que eu sei? Ó? Se eu pegar o potencial de redução do iodo e somar o potencial de oxidação do cobre, o resultado dessa conta vai dar mais 0,53 menos 0,34. A gente percebe que a reação vai dar 6 dá 40, 19, 0,19, se eu não estiver errado, 0,19 volts. Tá? Então, o iodo é capaz de oxidar o cobre. Deixa eu ver. O que ele tem aqui? Nem o cobre, nem a prata. Nem o cobre, nem a prata. A gente só precisa tomar cuidado, gente, com as alternativas do jeito que elas estão escritas. Por exemplo, olha para a alternativa B. Se você tomar cuidado com a alternativa B, você pode achar que ela é a certa. Por quê? Ele fala assim, ó. Pode-se afirmar que o iodo é capaz de oxidar o cobre, mas não a prata. Só que veja, quando ele falou oxidar o íon cobre 2, esse cobre aqui ele não tem como oxidar, gente, porque ele já está oxidado. O metal que vai oxidar, notem o seguinte, ó, ele está com NOx 0. Então eu posso falar, por exemplo, assim, ó, o iodo ele oxida o cobre 0, mas não o cobre 2. Então, mas há íons cobre 2, né? Tá certo, verdade. Olha, é verdade, por causa desse A aqui, né? Ele fala assim, I2 é capaz de oxidar o cobre a cobre 2. Eu não tinha lido I. Verdade. Aqui, ó, o A. E a prata, A. Então tá certa. Essa é a certa. Porque se você tirar o A, aqui, ó, se você tirar essa letrinha A e essa letrinha A, ela fica errada, né? A maldita da língua portuguesa. Tá? Beleza? Tranquilo? Então, ó, ele oxida o cobre a cobre 2. Ele oxida o cobre a cobre 2. Mas ele não consegue fazer isso nem com a prata e nem com o ferro. Tá? Beleza? Beleza, então alternativa C. Não, C não. B de bola. B de bola. Fechou. Podem tirar print. Vou fazer mais um aqui. Vou passar aqui para o próximo. Aqui. Para estocagem de uma solução aquosa contendo íons cobre 2, uma indústria dispõe de tanques que podem ser revestidos com os seguintes metais: chumbo, zinco, ferro e prata. Qual é o critério que deve ser utilizado para escolher o revestimento?
Então, a coisa funciona assim. Você tem um tanque. Só que eu vou armazenar no tanque uma solução que tem íon. Então, aqui, peraí, eu tenho íons cobre 2, aquoso. E o meu revestimento, ele é um metal. Né? Quando eu for guardar o cobre ali, qual é o problema? Dependendo de quem for este metal, pode ser que eu monte uma pilha sem querer. Pode ser que eu monte eu coloque um metal ali que faça com que esse metal oxide na presença do cobre. Né? Esse metal, se ele oxidar, o recipiente vaza. Vai furar o recipiente, vai desgastar o recipiente, vai destruir o recipiente. Então, qual é a história? Qual é o critério, né? Vamos imaginar que ocorra uma reação, uma suposta reação. Vou escrever aqui, ó. Seria isso aqui, ó. O metal oxidando. Vamos colocar, sei lá, aqui tá todo mundo mais 2, olha, tem que ter uns mais 2, uns mais 1, enfim. Tá? Então, isso aqui é um E de oxidação, certo? E se ocorrer a reação, o cobre reduziria. Né? Então, o metal ele sofreria uma suposta corrosão, e aí a coisa aconteceria. Então, aqui um potencial de redução. Aqui do metal, né? E aqui do cobre. Só que agora, como eu quero proteger o metal, eu não quero que aconteça isso, na verdade. Eu quero evitar do recipiente corroer. Então, nesse caso, eu tenho que impor a seguinte condição: para a escolha adequada, eu tenho que pensar que o E de oxidação mais o E de redução do cobre tem que ser negativo. Eu não quero essa conta positiva. Eu quero ela negativa. Tá certo? Então, o que eu chego à conclusão? Que o meu metal ele tem que ter um E de oxidação menor que menos 0,34. Por exemplo. Tá ali, ó. Ele tem que ser mais negativo que esse número, porque daí a conta dá negativa. Tá? Agora vamos analisar aqui um por um. Ô, gente, cuidado que aqui ele deu todos de redução, tá vendo? Ó? Ele deu todos de redução. Então, para você transformar em oxidação, troca o sinal. Ó, aqui é mais 0,76. Nem a pau, né? Zinco não pode. O do ferro seria mais 0,44. Também não vai dar certo. O do chumbo é mais 0,13. Também não dá certo. Tudo isso aqui corrói. O único metal que funciona é a prata. Por quê? Porque a prata ela tem um potencial de oxidação, né, muito negativo. Abaixo do que o que você precisa. Olha lá. Então, quer dizer, com a prata ali, é garantia que o cobre ele não consegue
fazer o processo de ataque, né, da corrosão. Então, portanto, a prata, né? Para a escolha adequada, temos isso aqui. Portanto, o único metal possível é a prata. O único metal possível é a prata. Que faz sentido, né? Metal nobre e tal. A gente já estava meio que discutindo isso. Tá bom? Beleza? Podem tirar print. Questão número 5. A questão número 5 é uma questão que envolve um assunto, a gente discutiu ele rapidamente no final da primeira aula, e agora a gente vai poder fazer uma discussãozinha um pouquinho mais detalhada, que é a famosa pilha de hidrogênio. Eu digo famosa porque ela é famosa nos vestibulares, tá? No nosso dia a dia ela não é usada, porque ela tem as limitações técnicas dela, né? Hidrogênio manusear é um gás muito explosivo, é bem perigoso, enfim. Na busca de. Só que qual que é a vantagem dela? Ela usa uma reação de produção de água para gerar energia. Então, o resíduo, entre aspas, dela é a própria água. Então, ele fala aqui, ó, na busca por combustíveis mais limpos, entre aspas, o hidrogênio tem se mostrado uma alternativa muito promissora, pois a sua utilização não gera poluentes. O esquema a seguir mostra a utilização do hidrogênio em uma pilha eletroquímica fornecendo energia ao motor. Então, você percebe que o motor ele está conectado aos dois polos da bateria. Tá vendo? Tem dois fios aqui, ó. Deixa eu me ajeitar aqui. Opa, aqui, ó. Um polo aqui e o outro polo aqui. Pronto. Aqui está entrando hidrogênio. Tá? O hidrogênio ele está oxidando H+, e está liberando elétrons. Então, os elétrons fazem isso, ó. Corrente elétrica e entra na pilha. Tá bom? Do outro lado está entrando oxigênio e está saindo água. Tá? Para o oxigênio se transformar em água, sair aqui do outro lado, ó, ele aproveita o H+, que foi produzido no ânodo. Então, o H+, ele é o produto do ânodo, né? Mas ele meio que faz o papel de ponto salina também. Ele vai atravessando, se combinando com o oxigênio aqui, para formar água. Aqui está o potencial de redução. Tá? Beleza? Aí, bom, duas perguntas. Identifique o eletrodo positivo e calcule a força eletromotriz. Né? Então, é assim, ó. No ânodo, eu tenho H2 se transformando em 2H+, mais 2 elétrons. Tá? Então, eu vou pegar o potencial de oxidação do hidrogênio. Só que não sei se vocês lembram que o hidrogênio ele foi usado como parâmetro para medir os potenciais. Então, o potencial dele é zero. Ele é o zero da nossa escala. Tá? Beleza? E o cátodo é o O2. O cátodo é O2 mais 4H+, mais 2 elétrons, né? Aliás, mais 4 elétrons, perdão. Aqui, 4 elétrons. Vou colocar em amarelinho, tá bom? Dando, aí sim, 2 águas. O potencial de redução é o que ele deu ali. Tá bom? Beleza?
Equação da pilha. Então, aqui é bom, o ânodo deu polo negativo e o cátodo deu polo positivo. Tá bom? Aí, por exemplo, se você vai escrever uma prova discursiva, né, como é que você pode justificar a sua escolha, né? Sua resposta? Porque o oxigênio está reduzindo. O eletrodo positivo é o eletrodo onde ocorre redução, né? Tá bom? Bom, aí, para fazer a reação global, né, eu vou multiplicar a equação do ânodo por 2. Então, aqui, ó, peraí, eu vou apagar isso aqui, ó. Apaga esse 2 e vamos dobrar tudo. Então, fica assim, ó. 2H+, 2H2, perdão, 4H+, e 4 elétrons, ó. Igualando os elétrons do ânodo com os elétrons do cátodo, eu somo e monto a global. Então, a global é 2H2 mais O2. Percebe que o H+ também eu vou cancelar. Ó, tem H+ dos dois lados, né? Vai virar duas águas. Olha lá, é a própria reação de combustão da água. E a força eletromotriz dessa bateria é o E de oxidação, que é 0, mais o E de redução. Tá? Então, vai dar mais 1,23 volts. Uma boa pilha, viu? Né? É que, obviamente, por exemplo, para você construir uma bateria com isso, você precisaria de 10 dessa. Né? Considerando que ela vai fornecer 1,23, então você multiplica por 10, por exemplo, 10 baterias em série, né? 10 geradorzinhos desses em série, você tem uma bateria, né? Mas, então, por questões tecnológicas, realmente é mais complicado de você produzir isso em larga escala, enfim. Tá? Mas, no futuro... É aquela história, né, gente? O dia que a conta de luz ficar mais cara do que isso, a gente passa a usar isso. É tudo uma questão de grana, né? Infelizmente. Beleza. Questão número 6. Podem tirar print aí, se quiserem. 6. Na figura está representado um circuito elétrico formado por uma bateria conectada a uma lâmpada. Então, veja, você tem uma placa de zinco, aqui, um papel umedecido com ZnSO4, aqui tem um outro papel umedecido com sulfato de cobre e uma placa de cobre. Então, é uma pilha bem tosquinha, mas é uma pilha. É uma pilha bem tosquinha, mas é uma pilha. Tá bom? O que a gente sabe que vai acontecer nessa pilha? Zinco, cobre. O zinco vai oxidar, e aí essa pilha você tem que saber de cor, quem oxida e quem reduz, tá? Por quê? Porque é a pilha modelo, né? A pilha de Daniel, tá? Então, o que vai acontecer? O zinco vai fazer isso aqui, ó. A placa de zinco vai oxidar, virando zinco 2, mais 2 elétrons. Né? Esses elétrons, né, eles vão percorrer o fio. Aqui, ó. Tá? E essa ponta do fio aqui, ó, ela tem que estar conectada ao cobre. Né? Ele não pode conectar as duas no zinco. Né? Ó, aqui, ó, deixa eu trazer para cá. Ó. Essa ponta do fio, ó, ele está conectado a uma ponta aqui no zinco, ó, e essa ponta ele tem que pôr aqui, ó. Tá? Se ele puser aqui, não acontece. Ele tem que colocar aqui a ponta. Tá bom? O cobre que vai reduzir é o cobre da solução, do cobre 2. Cobre 2. Ó. Cobre sólido. Tá bom?
Durante o funcionamento dessa bateria, é incorreto afirmar que... Item A. Durante o funcionamento, a energia química é convertida em elétrica. Isso é verdade. Isso é verdade. B. Íons são transformados em átomos neutros. De uma certa forma, sim, se você pensar no cobre. Na medida em que o cobre vai reduzindo, ele vai passando do estado de oxidação 2 para o estado de oxidação 0. Então, beleza. Faz sentido. Aí. C. Peraí. Peraí, gente. Calma. Aqui. C. Se o circuito elétrico externo for fechado sobre a placa de zinco, a lâmpada não acenderá. Beleza. Beleza. Tem que encostar na placa de cobre, né? Item D, que é a errada, né? Esperamos que seja a errada. Se o circuito elétrico externo for fechado sobre a placa de cobre, aí ela funciona bonitinho, né? Haverá passagem de cobre 2 pelo fio? Não. Não. O cobre 2 ele vai grudar no eletrodo. O que percorre o fio são os elétrons, que são transferidos, né, do zinco para o cobre. Tá? Então, realmente, é a D a falsa. A D é a falsa. Tá bom? Beleza? A gente vem de uma sequência de solução, titulação, muita conta, né? Quando a gente chega nesses exercícios de pilha, não que eles sejam fáceis, mas é aquele exercício que te exige menos trabalho físico, né? De ficar fazendo conta. É achar a alternativa e marcar. Né? A alternativa D. Vamos para 7. 7. O trabalho produzido por uma pilha é proporcional à diferença de potencial nela desenvolvida quando se une uma meia pilha, onde a reação de redução ocorre espontaneamente, uma outra meia pilha, onde a reação de oxidação ocorre espontaneamente. Então, uma é o cátodo, outra é o ânodo. Tá bom. Com base nas semi-reações acima, colocadas no sentido da oxidação e os seus respectivos potenciais, assinale a opção que indica os metais que produzirão o maior valor de DDP. Tá, bom, se eu quero uma pilha com alta DDP, eu tenho que lembrar o seguinte, que a força eletromotriz da pilha, ela tem que ser dada pelo E de oxidação do ânodo, mais o E de redução do cátodo. E aí é o seguinte, né, gente? Se eu quero uma pilha com alta DDP, eu vou escolher o maior potencial de oxidação que eu tiver, juntamente com o maior de redução. Ok? Então, olhando na tabela, o maior potencial de oxidação é o do zinco, que é mais 0,76. Então, ele é o melhor ânodo que eu tenho aqui, né? E o cátodo, gente, tem que ser o cara com maior redução, que é a prata. Ele tem o menor de oxidação, né? Então, o de redução seria mais 0,8. Ó, atenção para o sinal. Estou pegando o de oxidação e trocando o sinal dele, tá? E essa seria a nossa pilha ideal aqui. Então, eu tenho que ter zinco, prata como cátodo e zinco como ânodo, alternativa B de bola. Alternativa B de bola. Tá bom?
Tranquilo? Próxima. Questão número 8. As tubulações mais antigas eram constituídas de ferro, tendo sido, nas últimas décadas, substituídas por cobre. Analise os potenciais padrão de redução e responda às perguntas. Então, antigamente era ferro, agora é cobre. Tá? Basicamente é isso. Aí a gente vê os potenciais de redução, né? A gente vê, por exemplo, que o cobre é um metal que tem potencial de redução maior. Então, quer dizer, ele oxida com mais dificuldade, né? Tá. Qual foi a provável razão da substituição do ferro por cobre? Olha lá, é exatamente isso. Devido ao seu alto potencial de redução podemos concluir que o cobre possui menor tendência à corrosão quando comparado ao ferro. Opa, perdão. Quando comparado ao ferro. Em outras palavras, né, ele é mais nobre. Então, se ele é mais nobre, mais difícil de corroer. Beleza. Embora seja mais caro, né? O cobre é mais caro. Né? Tá? Hoje em dia não é mais nem cobre, né? Hoje em dia não é mais cobre. Hoje em dia a gente tem as tubulações de casas, de apartamentos mais novos, elas são todas de PVC, de polímeros, né? Porque o polímero não corrói, mesmo com o tempo. O material, os plásticos, os polímeros, eles substituem os metais nesse sentido porque eles são mais inertes que metal, né? Então, tipo, uma coisa. E isso inclusive, é um problema para o ambiente, né? Se torna. Porque o negócio é tão inerte que ele vai ficar durante séculos no ambiente, né? Bom, em sistemas de encanamentos. Agora o item B, peraí. Em sistemas de encanamentos caseiros, as tubulações mais antigas de ferro acabam sendo conectadas, a tubulações de cobre ou de outro metal. A imagem abaixo mostra a corrosão mais acentuada no aço, no ponto de conexão das tubulações. Como o fenômeno pode ser explicado? Então, veja, o que ele está dizendo é o seguinte: imagina que você tenha, é mais ou menos assim, ó. Você tem aqui uma tubulação de cobre. Então, vamos supor, quebrou um pedaço do cano da tua tubulação. Aí você foi lá na loja e comprou um pedaço de cano de cobre. Aí você conecta o cano de cobre ao cano de ferro. E ele está dizendo que a corrosão ela aconteceu aqui, ó, nessa conexão. A corrosão acentuada. Tá aqui. Que é o que ele mostra ali na imagem.
Tá, o que que isso pode... Por que que a corrosão ficou mais intensa onde estava ligado o cobre com o ferro? Provavelmente, gente, o que deve ter acontecido foi o seguinte: quando você conectou o cobre no ferro, você fez com que o ferro se tornasse obrigatoriamente um ânodo. Por quê? Porque está conectado a ele o cobre, que é o metal mais nobre. Então, na medida em que você impede o cobre de corroer, se a água entrar em contato com aquele sistema, só o ferro vai corroer, né? Você conecta um metal de alto potencial. Eu vou escrever assim aqui, ó, que eu acho que fica mais fácil de ilustrar. O cobre, ele tem baixo potencial de oxidação. E o ferro, comparativamente ao cobre, né? Só falando, ele tem alto potencial de oxidação. Então, quer dizer, quando vem aqui um agente oxidante, que pode ser a água, pode ser o oxigênio, os dois juntos, a oxidação ela vai ser seletiva, né? Então ele fala aqui, vamos ver como é que eu posso explicar aqui. Como o fenômeno pode ser explicado? Tá. A corrosão acentuada, a corrosão do ferro, vamos colocar assim, a corrosão do ferro é favorecida pois sua conexão com o cobre peraí, sua conexão com o cobre o transforma em ânodo de sacrifício. Tá? Não à toa, ele acaba ficando mais suscetível a ser corroído ali, naquele ponto. Tá? E como é que eu sei que ele obrigatoriamente se tornou um ânodo? Porque ele corrói e porque eu conectei o cobre a ele. Tá? O cobre a ele. Beleza? Ele não especifica um outro metal, então eu estou trabalhando com a hipótese do cobre mesmo. Tá? Beleza? Perguntas. Se não, podem tirar print. Beleza. 9. A figura representa uma célula galvânica constituída por um eletrodo de hidrogênio mergulhado numa solução de H+, e um outro eletrodo de ferro, de ouro, mergulhado numa solução que contém íon ferro 2 e ferro 3. Beleza. Aí ele mostra a pilha. Vamos dar uma bisolhada. Aqui. Então aqui você tem um eletrodo e um outro eletrodo. Tá? O eletrodo de platina tem hidrogênio em volta. O eletrodo de de ouro, tem o ferro em volta. Que pode ser ferro 2 virando ferro 3, tá vendo? Ó? Ou ferro 3 virando ferro 2. Ok? Considere os eletrodos de platina e ouro inertes e os potenciais de redução das espécies abaixo. Tá bom. Gente, vamos lá. Compara os potenciais de redução. Ó. Hidrogênio reduzindo, potencial 0. Ferro 3 indo para ferro 2, potencial mais 0,77. Então, parece que nós achamos o cátodo, não é mesmo? Tá aqui. Então,
Aqui desse lado, o ferro 3 está virando o ferro 2. Necessariamente. Portanto, do outro lado está acontecendo o contrário. Então, vamos colocar semi-reações aqui. Então, vamos lá. Semi-reações. Vamos começar com a reação do ânodo. Ânodo. No ânodo, o que vai acontecer? O hidrogênio vai virar H2, desculpa, 2H+, mais 2 elétrons. Tá ali. Tá, então, os elétrons eles vão sair daqui, ó. Tá. Chegam ali do outro lado e encontram os nossos queridos ferros 3. Então, cátodo. No cátodo, 2 ferros 3. Presta atenção agora, ó, nas cargas, nos valores, tá, gente? 2 ferros 3 vão receber 2 elétrons, sendo um cada, para virar ferro 2. Já estou balanceando a reação, tá? Beleza? Aqui o E de oxidação do hidrogênio é 0. Tudo bem? Aqui o E de redução do ferro é mais 0,77. Tá bom? Agora vamos ler o que ele pede. Vamos lá. O gás hidrogênio vai ser um agente oxidante? Não. Não. O gás hidrogênio, ó, ele doa elétron. Ele não está liberando elétron aqui, ó. Então, o hidrogênio, ele é o agente redutor. Agente redutor de quem? Aí é que tá, hein? De quem? Do ferro 3. É ele que é o responsável por reduzir o ferro 3. Tá? Então, a A tá falsa. B. Os elétrons migram no fio de cobre no sentido do eletrodo de ouro? Não. Eles migram para o eletrodo de ouro, né? Do eletrodo de platina para o de ouro. Tá falsa. C. A DDP da célula é mais 1,54. Não. A DDP da célula é o E de oxidação mais o E de redução. 0 mais 0,77. Pronto. Tá aqui. D. Ocorrerá oxidação no eletrodo de platina? Sim, né? Não é o eletrodo que oxida, mas o hidrogênio, para ele oxidar, ele precisa encostar no eletrodo. Eu não sei se vocês estão percebendo que o desenho tomou um certo cuidado de colocar aqui umas bolhas de hidrogênio encostadas no eletrodo. Então, quando o hidrogênio encostar aqui no eletrodo, ele vai virar isso aqui, ó, H+. Tá? Então, ocorrerá oxidação no eletrodo de platina? Sim. E ocorrerá aumento na concentração de ferro 3? Não. O ferro 3 está sendo consumido. Se ele está sendo consumido, gente, a concentração diminui. Tá? Então, a resposta é D de dado. Ressaltando que não é a platina que oxida, mas a oxidação acontece ali. Tá? Então, nesse caso, você vê que ela é uma pilha diferente, né? Por que ela é diferente? Os dois eletrodos são inertes. A gente lembra que eu falava, olha, na pilha, quem vai acabar corroendo é o ânodo. É o ânodo. Nesse caso, o ânodo é de platina. É uma outra substância que está encostando no ânodo para daí sim oxidar. Tá bom? Beleza? Tá aí. Fechamos. Oi. Essa B aí, ela soa certa para mim.
Tipo, esse no sentido do eletrodo de ouro. Do eletrodo? Deixa eu ver. É que então, eu pensaria no sentido para o eletrodo, né? Porque quando ele fala porque assim, quando ele fala do eletrodo de ouro, eu estou pensando que ele está saindo do eletrodo de ouro e indo para o eletrodo de hidrogênio. Né? Quando ele fala do, ele está partindo dali. Foi isso que eu entendi. Eu não sei, a gente pode até trocar ideia, porque de repente eu posso estar viajando. Né? Mas pelo meu entender, o que soa é isso. Deixa eu ver. Ah, o Arthur tinha pensado igual o Edu. Mas então, por que que a E? Porque Então, como é que a eu, gente justifica a E? porque eu penso assim, né, saber? É. Os elétrons migrarão pelo fio de cobre é, em sentido, tipo, No sentido do chegará, eletrodo. Então, né, ele chegará para o eletrodo de ouro. É sei isso? lá. Entendi. Eu entendi o que você está falando. No sentido do eletrodo de ouro. Eu honestamente li o contrário. A gente até pode considerar que ela tá meio ambígua mesmo, né? Porque assim, Tipo, tanto que eu nem eliminei nem a B nem a D, eu fiquei com as duas. então, porque a E, se a gente vamos considerar que a B esteja, vamos por certa, por conta dessa ambiguidade. Bom, ocorrerá a oxidação no eletrodo de platina. Eu posso considerar que ocorrerá uma oxidação no eletrodo de platina, não sendo ele o eletrodo que está oxidando, né? E aqui ocorrerá aumento da concentração de cobre. Tá meio falso, né? Meio não. De ferro 3 não, tá? Beleza? Então, pela proposta de vocês, a gente consideraria a B verdadeira, né? E a D, estranha, porque não é a platina que oxida. É isso, né? Foi isso que vocês pensaram. Né? Eu não sei se confere. Tá, entendi. Pode ser. Pode ser. Eu confesso que eu não entendi isso. Eu acho que, sei lá, talvez porque esteja procurando pelo em ovo, tá? Então, ó, vamos só fazer as anotações. Eu olhei aqui, Odan, eu Ah, pesquisei aqui a questão. Ela é ah, da FAMERP do ano passado. ah. É, é a B mesmo. É a B. Ele Aham, percorre, os elétrons migrarão pelo fio de cobre no sentido do eletrodo de ouro. Tá, então vamos isso. trocar aqui, vamos pegar o gabarito dela. Deixa eu B ver de aqui. bola. B de bola. Ah, cara, foi anulada Ah, essa questão porque viu? as duas estão certas. Tá vendo? Mas no gabarito oficial tava B. B, né? B ou D, né? B ou D. Meu Beleza. Deus. Tá. Então tá meio bugada mesmo, né? Tá meio bugadinha. Beleza. Enfim, tá vendo? E é da VUNESP, hein? Você vê que até a questão da VUNESP os caras dão umas bugadas. Foda, né? Beleza, gente? Todo mundo entendeu então a ambiguidade da questão? Tranquilo? Podemos passar? Então tá. Segue o baile. Vamos lá. Aqui. 10. Num laboratório, um grupo de alunos possui 4 semicélulas montadas, todas na condição padrão de concentração e de temperatura. Tá ali. Tudo ali. Numa dada combinação, para montar pilhas, o valor da diferença de potencial no instante em que se ligaram os contatos foi de 0,69. 0,69. Ali. Ele quer saber qual foi a combinação que deu 0,69. É isso. Basicamente. Ou seja, você vai ter que ficar tentando coisa. Você vai ter que ficar tentando coisa. Aqui não tem muito segredo, não, viu, gente? É tentar mesmo. Né? Então, eu quero que um ΔE, que é igual a E de oxidação, mais E de redução, seja igual a 0,69. Tá? Eu vou colocar aqui, ó, do lado, para de repente meio que ajudar a gente, né? Os potenciais, porque os potenciais que ele deu aqui na tabela, né? Os da tabela em si, são de redução. Eles são de redução. Então, eu vou colocar aqui os de oxidação. Menos 1,23
menos 0,54, 0,34 e 0,76 positivo. Tá. Eu vou tentar, ó, olhando, mexendo com os números, acho que me veio na cabeça a resposta. Ó, deixa eu ver, eu quero 0,69, né? Ah, não vai dar. Pensei que tinha feito uma coisa errada aqui. 0,69 não vai dar. Eu vou pegar 1,23, exatamente, ó. Exatamente, ó. 1,23. Porque assim, os potenciais, eu tenho que garantir que seja positivo, né? Então eu vou pegar a espécie 1, eu vou usar ela para reduzir. A espécie 1. Ela tem um potencial de 1,23. Opa. Aqui, ó. 1,23 volts. A espécie 2, eu posso pegar ela como oxidação. Só que se eu pegar ela como oxidação, o potencial dela vai ser menos 0,54. Olha lá. Entendeu? É meio que por tentativa mesmo. 1,23 menos 0,54. Aqui, tá? Ah, e se não der certo, é ficar tentando uma com a outra. Tá? Então, a gente teria, só para a gente montar a equação, né? Como é que seria a nossa pilha? O ânodo dela, o ânodo da nossa pilha seria 2 e menos virando I2 mais 2 elétrons. Né? Notem que eu inverti a equação do iodo, porque eu quero que ele oxide. Tá aí. Qual vai ser a equação do cátodo? Uma equação gigante, ó. A equação do cátodo é MnO2. Peraí, deixa eu colocar aqui, né? Peraí. Apaga. Equação de cátodo. Então vai ser MnO2 mais 4H+, mais 4 elétrons, virando Mn2 mais água. Então, eu não vou somar as equações, porque ele nem pediu. Tá bom? Então, ficou 1 e 2, alternativa A. Alternativa A. Beleza? Vamos lá, próxima. Para ser usado em um implante dentário, um metal ou liga precisa apresentar excelente compatibilidade com o organismo, alta resistência mecânica e boa flexibilidade, entre outros atributos. Imagine dois metais que tenham sido testados quanto à sua aplicação no implante. O metal A foi considerado o de melhor opção. O de metal A foi o de melhor opção. Ele não está perguntando, tá vendo? Ele está dizendo. Esse resultado é compatível com o fato de que o metal A tem o quê? Bom, o que nós olhamos na tabela, vamos ter que procurar o que o A tem de diferente do B. Né? A gente tem na tabela informação de volume, porque eu tenho dimensões, né? Um é um cubo, o outro é uma esfera. A massa dos dois é igual e o potencial de redução. Então, veja, o A, gente, em termos de corrosão, ele é o pior. O A é o pior. Porque, veja, o potencial de oxidação do A, ele é maior que o potencial de oxidação do B. Então, o A, ele é o menos resistente à corrosão. Menor resistência
A corrosão. Tá? Então a gente fica entre as duas alternativas que falam isso, né? Que ele é menos resistente à corrosão, que é a A ou a B ou a C. Não é verdade? Bom, como é que a gente vai discutir se qual deles é melhor em termos de densidade? Bom, a gente sabe que a densidade é massa sobre volume. Tá. O volume do A, que é o corpo A, né? Ele fala que é um cubo. Então, o volume do cubo é 5 elevado ao cubo, centímetros cúbicos. Esse é o volume dele. Né? Então, 5 vezes 5, 25, 125 centímetros cúbicos. Tá bom. Acontece o seguinte. O corpo B é uma esfera. O corpo B é uma esfera. Certo? Agora vamos pensar um pouquinho. Como é que eu calculo o volume de uma esfera? É 4/3 vezes π vezes o raio ao cubo. Que eu não tenho nem ideia de quanto dá. Mas, olhando para a conta, a gente supõe que essa conta dá maior que o VA, né? Tá? Ah, espera aí, antes que eu cometa uma coisa errada aqui. Eu não posso colocar 5 aqui. Eu tenho que colocar 2,5, né? Ó, vezes 2,5. Elevado ao cubo, né? Por quê? Porque ali é diâmetro. Então eu vou ter que fazer essa conta mesmo, para ver se ela dá mais ou menos próximo de 125, né? Olha, se eu considerar que o π é aproximadamente 3, então esse 3 com isso aqui, ó, dá 1, aproximadamente, né? Então eu tenho 2,5 elevado ao cubo vezes 4, que vai dar menor, né? Vezes 4. Deu bem menor. Dá 62,25 aproximadamente. 62 ponto, deixa eu ver, 5. Estava lendo coisa errada aqui. Pronto. Então eu tenho um cubo com aresta de 5 centímetros que tem volume VA. Então o que eu percebo? Como os dois têm a mesma massa, aquele que tiver maior volume terá menor densidade. Então, ó, como VA é maior que VB, eu tenho que a densidade do A é menor que a densidade do B. Na verdade, nem um exercício de pilha muito, né? Ele é um exercício que tem a questão da pilha para a gente falar do potencial, né? Mas é mais uma questão de densidade. Tá bom? Então, eu acho que eu vou ficar, gente, eu acho que eu vou ficar com a A, né? Deixa eu ver aqui. Ah, não. O A tem menor densidade. O volume é maior, então ele tem menor densidade, embora seja menos resistente à corrosão. Então, eu vou ficar com a alternativa A. Confere aí. Beleza? Questão chata, né? Do nada tem que ficar fazendo conta com volume de esfera. Tá? Essa questão, se não me engano, é da Unicamp. Eu não lembro se ele chegou a dar a fórmula do volume da esfera, se ele pediu para considerar o π igual a 3. Provavelmente. Né? Tá? Questão número 12, vamos lá. Está acabando. Estamos acabando. 12. O bafômetro é o nome popular do etilômetro, aparelho que serve para medir a quantidade de álcool presente numa amostra de ar alveolar expelido pelo motorista. Então, tipo, o cara solta o ar e vem o bafômetro lá. Para medição, o motorista dá uma baforada, o que explica o nome popular do aparelho. O pior é o cara gastar linhas de vestibular explicando por que ele chama bafômetro, né? E outra, bafo não tem tamanho, né? Mas tudo bem. O mais usado pelos policiais do Brasil é o bafômetro de célula de combustível,
com platina como catalisador, no qual ocorrem as seguintes reações. Então, a pessoa vai dar uma barfurada lá. Vai barfurar. Então, peraí, deixa eu dar um zoom aqui. Ó, o etanol vai sofrer oxidação. Ó, percebe que ele está liberando elétron ali? Aqui, ó. Tá vendo? Então, ó, o etanol. Então, se a pessoa bebeu, ela vai exalar o álcool. Esse álcool entra no sistema e oxida. Tá? No eletrodo positivo, o oxigênio reduz e vira água. Então, qual que é a sacada? Qual que é a sacada que a gente não conta para vocês a história? A pilha ela produz uma DDP, não é? Só que a DDP depende da concentração dos caras. Então, o que o bafômetro faz? Dependendo da concentração de álcool no hálito, ele estipula uma DDP para aquela pilha. Então, pela DDP, ele sabe quanto tem de bafo. De bafo é boa. Tá bom? Então, na real, o que ele está contando para a gente? Que o etanol é o ânodo, de onde os elétrons saem, e o oxigênio seria o cátodo, que ele cata o elétron e vira água. Tá? Então, vamos lá. A corrente elétrica produzida é lida numa escala proporcional ao teor de álcool no sangue. Olha lá. Tá? Considere as afirmações. A semirreação que ocorre no eletrodo negativo é a de redução? Não. Não. É a oxidação. O eletrodo positivo é o cátodo. Sim, o cátodo é sempre o eletrodo positivo. Verdade. O2 é o agente redutor? Não. O O2, ele sofre redução. Então, ele provoca oxidação. Falso. O número de oxidação do oxigênio no álcool é -1? Não, não. Não tem oxigênio -1, a não ser que seja na água oxigenada, gente. Lembra da aula de NOx. Tá? Não. O oxigênio se oxida no cátodo? Não. O oxigênio reduz no cátodo. Ele reduz no cátodo. Tá aí. FV, FFF. Fechou? Eu, particularmente, acho pilha mais fácil que eletrólise. Eletrólise é mais complicado. A pilha de Daniel é muito utilizada como recurso didático para explicar a eletroquímica, uma vez que os eletrodos e as semirreações ocorrem em compartimentos, semicélulas, separadas. Considere o conjunto de semicélulas representadas no quadro a seguir. Cadê o quadro? Tem quadro? Tem quadro? Na minha lista também não tem, não. Ah, não credo. Não tem quadro. Ah, Porra, é umas chato. questões dessas que eu quero na prova, irmão. É, né? Já tá respondida a questão, olha lá. Que vem sem, Já tá vem sem o respondida. quadro, tá ligado? Peraí, deixa eu ver. E não dá pra Ah, fazer. bom, eu vou pegar um quadro aqui, vai. Eu vou pegar um quadro aqui. Eu já sei até que quadro que ele usou. Resposta bem rápida, né? Peraí. Vai achando que vocês vão correr. Cadê o quadro, gente? Eu vou pegar o quadro mais ignorante que eu tenho nos slides, tá? Peraí. Deixa eu achar ele aqui. Ah, ele aqui, ó. Ah, moleque. Vocês estão achando que vocês vão embora de Uber, né? Aqui pra vocês. Hoje não tem Uber porra nenhuma. Eu vou ficar aqui até Eu até morrer. chamei já, velho. Não, já era. Pode mandar embora. Manda ele trazer comida aí. Tô brincando. Aqui, ó. Vamos pegar aqui. Vamos ignorar. Vamos dar uma de ignorante, vai. A partir do quadro do lado aqui, ó, ele fala assim:
qual a combinação de semicélulas presentes no quadro que fornecerá o maior valor de DDP? Qual é o valor? Escreva a equação que ocorre no ânodo, escreva a equação que ocorre no cátodo e monte a global. Pronto, está aqui. Então, nós vamos pegar esse quadro. Vamos lá. Quem é o melhor ânodo desta pilha? Vamos começar pelo ânodo. O ânodo, eu vou pegar o cara que tem maior potencial de oxidação, que é o lítio. É o lítio. Tá? Eu vou pegar o lítio e vou fazer isso aqui com ele, ó. Lítio, 0, vai virar lítio mais 1, mais elétron. Esse potencial de oxidação é mais 3,04. Já estou respondendo todos os itens ao mesmo tempo, tá? Que daí vai fazendo um por um. O cátodo, eu vou pegar o melhor cátodo que eu tenho aqui, que é o flúor. É o flúor. Tá? O flúor, quando reduz, ele vai passar de F2, ele vai receber 2 elétrons e vai virar 2F-. Então, o potencial de redução do cátodo seria mais 2,87. Pronto. Está aqui. Para poder fazer a global, eu multiplico a do ânodo por 2. 2. Tá? E agora eu faço a global. Cancelo os elétrons, né? Então, aqui eu cancelo os elétrons. Então, a nossa pilha é uma pilha de lítio-flúor, ó. Lítio mais flúor, dando 2Li. Vocês já ouviram falar que as baterias são feitas de lítio, né? Vocês já imaginam por que o lítio é um bom metal para fazer bateria? Por causa do potencial de oxidação dele. Né? As baterias de lítio, gente, elas representaram uma inovação no contexto dos celulares. Por quê? Porque foi a partir do desenvolvimento da bateria do lítio que a bateria ficou durável. Né? Antigamente, as baterias de celular, gente, elas eram muito curtas o tempo. Se ficasse usando o celular muito, não durava nem um dia inteiro. Né? Hoje elas têm uma durabilidade maior. Uma dessas questões é o potencial de oxidação do lítio, que é bem alto. Tá? Beleza? Aí faltou a ΔE aqui. Vai dar 4,711. Dá 5,91. Caraca. Oi. Eu consigo, tipo, posso afirmar que tipo, essa é a maior DDP possível? Dá que tá na tabela aqui. Eu não sei se tem alguma outra coisa que oxide mais foda que isso, né? Porque tem coisa orgânica que oxida, reduz, entendeu? Desses elementos que tá aí, sim. Né? Não. Porque, por exemplo, tem pilha que o que oxida e o que reduz não é metal. São substâncias de outra natureza, enfim. Né? Qual que seria o desafio na história toda? Descobrir coisas que tenham potencial de oxidação maiores ou menores do que esses. E de redução, né? Maiores também. Tá? Mas da tabela, sim. Beleza, vamos lá. 14ª. Agora é a última. Já vai vendo na janela se o Uber chegou. Dá uma olhada no aplicativo aí. Ó. A perda de brilho característico de objetos feitos de metal de prata decorre do processo de oxirredução, com a deposição de uma película de Ag2S. Lembra que eu falei na aula da película passivadora? Então, a prata, quando ela oxida, ela forma sobre ela mesma uma capa de Ag2S. Tá bom? Considerando as reações abaixo, que representam as semi-reações de oxidação, redução e global, analise as proposições. A prata metálica é o agente oxidante. Jamais, né, gente? Se a prata sofre oxidação, ela é o agente redutor. A prata é o agente redutor. Então tá falso. Tá? A prata sofre oxidação. O sulfeto de prata é a substância que se deposita escurecendo o objeto. Sim, ele fala isso no texto.
deposição de uma película de Ag2S sobre a superfície. Tá certo. Aí. 3. A prata metálica sofre oxidação, tendo o NOx variado de 0 para 1. Beleza? Beleza. O potencial padrão da equação global equivale a mais 0,54. Olha a conta como ele fez errada. Ele pegou o E de redução e subtraiu o do de oxidação. Não, você vai somar os dois, né? Então, o ΔE da pilha, vai dar 1,23, 1,83, 1,92. Confere para mim, 1,92. Tá. Beleza? Então, tá falsa. E agora, aqui a última. O número de oxidação do oxigênio reduz de 0 para menos 2. Verdade. É verdade, né? Porque o oxigênio foi de 0 para menos 2, tá? E ele é o agente oxidante? Sim, porque ele sofre redução, né? Se o oxigênio sofre redução, ele é o agente oxidante. Tá certo. Tá? Ok. Beleza? Então, ficou 2, 3 e 5. O que nos dá a alternativa B de bola. B de bola. B de bola. Tudo bem? Acho que agora foi, hein? Nossa! Nossa! Agora foi.